Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes da gente ir para a pauta principal, curte, compartilha, comenta, manda esse vídeo para todos os seus amigos, ativa o sininho de notificação para você não perder nada, se quiser se torne membro do canal e também caso queira contribuir com qualquer valor é só ativar a ferramenta Valeu. Beleza? Recados dados, vamos para a nossa pauta principal, que é o nosso pré-jogo de São Paulo e Velo Clube. As duas equipes vão se enfrentar pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Essa partida terá transmissão do Nosso Futebol, Zapping Sports e o Allplay. A árbitra da partida será Mariana Nani Batalha e essa partida será disputada no Mané Garrincha, a última partida do São Paulo em Brasília. Depois o São Paulo retorna para enfrentar o Palmeiras pelo Campeonato Paulista no Clássico. E o São Paulo está disputando essas partidas no Mané Garrincha porque aqui no Morumbi está tendo show, então o São Paulo optou por escolher o Mané Garrincha para disputar a partida contra a Inter de Limeira e a partida contra o Velo Clube. Esse jogo começará às 9h30 da noite e uma coisinha que eu queria falar é: posso estar equivocada, se eu estiver equivocada vocês coloquem aqui nos comentários, é porque eu acompanho mais o São Paulo. Mas assim, dos grandes aqui, São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras, eu acredito que o São Paulo é o time que mais está tendo transmissão em streaming fechado. No caso, o Nosso Futebol, o Zapping Sports e o Allplay. Não me recordo se o Corinthians teve jogo nessa plataforma, Palmeiras ou Santos. Acho que o Santos teve, mas Palmeiras e Corinthians eu não me recordo. Se eu estiver equivocada, podem colocar aqui, mas eu acho que dos grandes, o São Paulo é o que mais está tendo esse tipo de transmissão. E eu acho que isso passa muito de força de bastidores, mas eu não vou nem entrar nesse quesito aqui. Para a gente entrar bem no nosso pré-jogo, vamos fazer aqui uma retrospectiva dessa caminhada do Velo Clube até o presente momento. Então o Velo Clube estreou perdendo para o Noroeste, depois perdeu para o Corinthians, perdeu para o Bragantino, ganhou do Santos, empatou com o Novo Horizontino, perdeu para o Mirassol, empatou com a Portuguesa e perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto. O Velo Clube, ele tá atualmente no grupo D do Campeonato Paulista, que é o grupo do Palmeiras, onde esse grupo é liderado pelo São Bernardo com 19 pontos, seguido da Ponte Preta com 18, o Palmeiras está em terceiro lugar com 13 pontos e o Velo Clube é o último do grupo com 5 pontos. Já o São Paulo está no grupo C, liderando com 14 pontos, Novo Horizontino está com 11, Noroeste com 7 e Água Santa com 6. Então a gente tem dois cenários completamente diferentes aqui. O São Paulo é líder do seu grupo, tem mais pontos e o Velo Clube é o último colocado do grupo D. E não só isso. Se a gente for olhar a classificação geral do Campeonato Paulista, o Velo Clube é o pior time do campeonato. A Inter de Limeira está acima com 6 pontos e o Velo Clube está com 5 pontos. Depois vem Água Santa, Noroeste e o Bragantino e depois o Santos. Então, novamente, a gente se pega no cenário de o São Paulo vai jogar com o pior time do campeonato. Assim como fez na segunda-feira contra a Inter de Limeira, que era o jogo atrasado, São Paulo novamente vai jogar contra o pior time do campeonato. E hoje é um pouquinho diferente do que a gente viu contra a Inter de Limeira. Por quê? Aparentemente, ao que tudo indica, devido ao clássico de domingo contra o Palmeiras, o São Paulo vai mandar a campo uma equipe reserva, como eu imaginei que seria. Eu imaginei que contra a Inter de Limeira ele fosse colocar os titulares e contra o Velo Clube ele fosse colocar os reservas e isso está se cumprindo. Claro que a gente só vai saber disso quando chegar o momento da escalação, que é sempre 1 hora antes do jogo. Não tem como a gente cravar agora, nesse exato momento, que ele vai mandar uma equipe reserva, porque pode ser que tenha algumas modificações. Mas, ao que tudo indica, será o time B do São Paulo que vai entrar. E aí a gente tem aqui uma provável escalação. Jandrei no gol, Alan Franco e Juan Tressoldi, que eu não consigo entender, eu não vou entender 2 pontos. Primeiro, se você tá no Campeonato Paulista, onde você tá rodando o elenco, por que mesmo quando o time B joga, você não consegue mudar algumas peças? Por exemplo, por que nesse caso você não dá chance pro reserva do Jandrei, pro Yang, pro Leandro? Por que você não dá chance para esses meninos no gol? Talvez você vê uma oportunidade e você pode colocar o Jandrei à venda. Se você vê que, por exemplo, o Yang dá conta do recado, o Leandro dá conta do recado, por que você não tenta essa estratégia? Ele roda o elenco inteiro, mas goleiro ele não roda? Sempre que a gente pensa no time reserva do São Paulo, a gente pensa no Jandrei lá. Não faz sentido pra mim.
Hoje eu daria chance para outros meninos, principalmente porque o Jandrei falhou no jogo contra o Botafogo, que ninguém reclamou, porque todo mundo queria que o São Paulo perdesse contra o Botafogo, para o Palmeiras não ser campeão, todo mundo queria isso. Quem falar que não queria tá mentindo, porque ali o São Paulo já não almejava mais nada, não ia subir, não ia descer. Que diferença ia fazer? Ia ajudar o rival ainda a levantar um título, que não ia acontecer, porque o Palmeiras perdeu. Mas todo mundo ali queria, e o Jandrei falhou, então ninguém falou nada. E aí, novamente, na partida em que o Jandrei disputou, que ele foi contra o Bragantino, ele falhou também. Por que que hoje você não dá chance para outros moleques da base jogarem? Por exemplo, o Yang ou o Leandro. Isso é uma coisa que eu não entendo, mas ok. Alan Franco. Por que diabos o Alan Franco está no time reserva e toda vez que o time reserva joga, o Alan Franco joga? Sendo que é o Sabino que tinha que estar ali. Aí no clássico, você vai colocar o Sabino. Ah, porque o Alan Franco tá fazendo controle de carga. Pois então você deixa o Alan Franco fazendo controle de carga mais uma partida para você utilizar ele contra o Palmeiras. Porque o Alan Franco é titular, o Alan Franco não é reserva. Se ele tá fazendo controle de carga, tá jogando um jogo sim, um jogo não, então eu prefiro que ele jogue jogos que valham, que é contra o Palmeiras. Hoje não é necessário você colocar o Alan Franco. Coloca o Sabino pra jogar, porque o Sabino é reserva e não o Alan Franco. Não tô conseguindo entender essas movimentações. Mas enfim, Patrick em uma lateral, Ferrarese improvisado na outra lateral. Marcos Antônio, Bobadilha, Luciano, André Silva, Eric e Ferreira. A escolha pelo Luciano é exclusivamente porque ele não jogou contra a Inter de Limeira. Então, provavelmente, ele vai jogar esse jogo devido a isso. E aí, Eric, André Silva e Ferreira é o padrão de tudo. Eu, sinceramente, eu tento, mas eu não consigo entender, eu não consigo defender. Porque algumas figurinhas são carimbadas. E é isso que eu não entendo. O Rian Francisco joga contra a Inter de Limeira, faltando 20 minutos. Por que não colocar o Rian Francisco hoje? Por que não colocar o Matheus Alves? Por que colocar o Eric? Por que colocar o André Silva? Coloca o André Silva, beleza, tá bom, mas coloca o Rian Francisco pra jogar com ele. Os dois na área. Qual o problema disso? Às vezes eu acho que o Zubeldia, ele é muito refém de algumas convicções, ele é muito refém de algumas coisas e, óbvio, novamente, torna a falar, ele não é 100% do culpado do que tá acontecendo no São Paulo. Tá longe de ser. Eu já falei isso em live, eu já falei nesse vídeo, já falei isso em diversas coisas. O pior pra mim, que eu acho que o que mais me desgosta em alguns sentidos é eu não tenho vontade de assistir o São Paulo jogar pelo que o São Paulo tá produzindo. Não é mais aquela coisa de, tipo, você esperar o dia inteiro pra depois que você sair do trabalho, você ligar a televisão e você ver seu time jogar. Não tem mais isso. E isso tá desde o ano passado, quando o São Paulo fez uma temporada ruim. Desde o ano passado que tá dessa forma. E esse ano tá do mesmo jeito. A gente tem algumas ilusões quando o São Paulo consegue vitórias contra times que estão melhores posicionados, só que a gente tem desilusões. Que é o caso quando a gente pega um Red Bull Bragantino desfacelado e perde para esse time, quando a gente perde pro Santos, que é o time que tá apanhando de todo mundo no campeonato. E aí eu pergunto para vocês, qual foi a única vitória do Santos nos últimos 9 jogos que disputou? Só contra o São Paulo. Só contra o São Paulo. Vocês acham isso normal? Vocês acham realmente isso normal? Os únicos times que perderam pro Santos no campeonato foi o Mirassol e o São Paulo. O Mirassol na estreia e o São Paulo agora. O Santos tá fazendo campanha de rebaixado. E vocês acham isso normal? Aí eu tô vendo gente, claro que a gente vai falar melhor disso no pré-jogo, mas eu tô vendo gente falar assim, mas a gente pode fazer com que o Palmeiras, numa combinação de resultados, a gente pode fazer com que o Palmeiras nos classifique. Vocês realmente têm esperança que o São Paulo consiga vencer o Palmeiras? Porque eu não consigo ter essa esperança que vocês têm. Eu admiro, mas eu não consigo ter. Porque quando eu olho pro meu time, perdendo pontos pra Inter de Limeira, perdendo pontos pra Santos no campeonato, honestamente, eu não tenho essa esperança que vocês têm. Mas assim, vamos ver como é que vai ser o jogo de hoje, como que o São Paulo vai se portar. Lembrando que a gente vai jogar novamente contra a pior equipe do campeonato. Vamos ver se dessa vez o São Paulo consegue fazer alguma coisa que preste. E consegue desempenhar um futebol que preste. Para talvez assim levantar um pouquinho a autoestima para disputar o clássico de domingo.
Vamos ver. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, qual o placar da partida. Eu, sinceramente, vou chutar 1-0 pro São Paulo e chorado do chorado. Passando aquela raiva que a gente sempre passa.